Você também já ouviu falar que por psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que as famílias ou as pessoas que têm fé apresentam uma imunidade e até uma saúde mais fortalecida, são, demonstram uma força para vencer grandes desafios de modo diferente do que as pessoas que não manifestam fé. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi de várias pessoas. E na semana passada eu ouvi um vídeo que dizia, inclusive, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem defendido esta ideia até em relação à imunidade das pessoas. O quanto seres humanos que demonstram ter fé, crer, apresentam uma imunidade diferenciada, forte, são capazes de vencer obstáculos que talvez outros não consigam da mesma forma. Bom, hoje eu queria contribuir, principalmente com as famílias, pais, mães, para que pensem nos seus adolescentes, nas suas crianças. Penso nos adolescentes porque sempre é tempo de chamar os adolescentes que vivem com situações bem mais complexas, mas é possível ainda, muitas vezes, a gente pensar que os adolescentes já não dá mais para fazer algumas coisas, e dá sim, né? Temos que chamar esses adolescentes para um colo mais afetuoso, para uma guinada na vida, para a entrada na fase adulta com um pouco mais dessa fé, talvez, né? Dessa crença. Mas hoje eu queria falar aqui para vocês dessa minha fé, da fé que eu desenvolvi, da fé que Deus manifestou durante a minha infância, durante a minha vida toda, de diferentes formas, mas hoje eu não vou contar sobre a minha história na fé. Hoje eu vou refletir com vocês um pouquinho quanto dá para nós sermos pais mais presentes na vida dos nossos filhos pelos princípios bíblicos, pelos ensinamentos inegociáveis e extremamente atuais em todas as épocas. Muitas vezes, até porque eu converso com muitas famílias e a pandemia agora demonstrou mais ainda isso, seja através do meu trabalho, porque me aproximei muito mais de algumas famílias, essa coisa de atender pela câmera, e você tá ali dentro da casa de famílias que você tinha eu, por exemplo, tinha relacionamento há quantos anos, mas não necessariamente tão dentro da casa das pessoas. Então aumentou sim, no meu caso, o contato com as famílias, e de ouvir também, né, de amigos, a maneira como cada um enfrentou todo esse período de isolamento, esse período dentro de casa, a retomada depois do isolamento mais severo, a forma como cada um lida, o que cada um conta, ensina muito para quem está ouvindo, e a diferença que nós vemos entre as famílias que estiveram centradas no pilar da fé. Inclusive foi maravilhoso ver, não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, quantos vídeos de pessoas cantando hinos de louvores e músicas para Deus nas sacadas e colocando no Instagram, no Facebook, com orgulho de estar cantando para Deus, nas janelas dos prédios. Passou a pandemia, pelo menos o pico, né? Cadê? E parece que a gente acomoda e a fé vai ficando um pouquinho de lado. Eu gosto muito de caminhar com a fé no centro da vida, e eu queria incentivar você também. Pai, mãe, não deixa a pandemia ir embora, e a fé, o exercício, a prática de rotinas baseadas numa espiritualidade bíblica firme no seu lar. Isso é capaz de fortalecer os desequilíbrios, as depressões, desequilíbrios emocionais, eu digo, né? Esse exercício da fé no lar, pela Bíblia, que é a palavra que Jesus nos ensinou, que o próprio Deus nos deixou. Não é mais possível ficar
com essa Bíblia tão fechada dentro dos nossos lares. E eu quero ajudar pais e mães dispostos a trazerem a Bíblia para mais vezes dentro de casa, sem que isso seja careta, sem que isso seja enjaular alguém, quadricular, a Bíblia é careta, a Bíblia é ultrapassada. Só quem não estudou a Bíblia de ponta a ponta consegue dizer algo assim, porque ali nós vamos apresentar uma riqueza para os nossos filhos, uma riqueza histórica, uma riqueza sobre a maneira como Deus sempre se relacionou com a história. Até pais aí mais ousados vão pegar os fatos históricos da Bíblia, os locais, e vão trabalhar, vão poder incentivar aprendizados na vida dos filhos, a leitura através da Bíblia, a interpretação através da Bíblia, o prazer de conviver em família, tendo assuntos diferentes. A Bíblia vai falar de sexualidade, de finanças, a Bíblia vai falar de convívio entre amigos. São temas tão variados, mas nós usamos muito pouco isso, e eu falo porque eu saio perguntando para um monte de gente mesmo. Então hoje o incentivo é: vamos falar um pouco mais da Bíblia para os nossos filhos? E eu vou começar aqui, bem do básico, Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que diz, né, quando nós estamos estudando esse livro Novo Testamento em Mateus, nós vemos que quando se espalhou a notícia de que Jesus tinha o nascimento de Jesus, o rei da época, Herodes, mandou chamar os líderes, os sacerdotes, e ele perguntava, né, onde será que ele deve nascer, então, esse que vai representar os judeus, falar com o líder, o mestre dos judeus, e ele todo preocupado em definir o local onde então deveria ficar Cristo, digamos assim, né? Ele queria decidir o local. Tá lá, vocês vão encontrar isso no primeiro capítulo, no segundo capítulo de Mateus. Estava acostumado a tomar decisões, a liderar, mas ele não percebeu, ou ele não sabia, que essa decisão já estava tomada. Graças a Deus haviam ali sacerdotes que sabiam, que se dedicaram, que conheciam as escrituras sagradas do Antigo Testamento, e logo alertaram, né? Já está decidido, já foi dito, né? Por meio desse contexto, então, nós podemos ver a diferença, né, de uma decisão de um homem queria tomar, e a diferença quando lembram que algo já foi revelado, algo já está escrito, e trazem à tona, e revela-se, e fala-se sobre o que já havia, né? Se a gente volta lá no Antigo Testamento, o livro de Mateus mostra que o profeta Miqueias, ele nem era tão conhecido, mas o Senhor tinha falado para ele sobre esse lugar onde Cristo nasceria, onde Jesus viria ao mundo, né? Ele era da região de Maressa e foi dada a ele essa visão. Está escrito assim, lá no Antigo Testamento, e no livro de Mateus isso é retomado. Está escrito: tu, Belém, 400 anos antes da vinda de Jesus. Olha que riqueza. Tu, Belém, embora pequena, trará aquele que será o governador, que liderará sobre Israel. Ele pastoreará os seus na majestade do seu Senhor. Ele será a paz. Estou dando de forma bem resumida. Bastam vocês lerem um pouquinho de Miqueias, um pouquinho de Mateus, e vocês vão encontrar isso. Esse pequeno trecho, essa simplicidade de uma revelação já dada muitos anos antes da vinda de Cristo. Isso tem, e para quem foi dada também, essa forma como o livro coloca, né? Miqueias, um profeta que não era nem tão conhecido, e a ele o Senhor tinha revelado. Quantos assuntos isso gera, permite que nós tenhamos de diálogo com os nossos filhos. Muitas vezes a gente não precisa ser um grande religioso, ter um cargo, né, nas igrejas ou em grupos, para que a voz do Senhor seja ouvida, para que a direção do Senhor seja lembrada, para que num grupo um assunto sobre Jesus, sobre medo,
sobre ansiedade e não possam ver. Pequenos seres como nós, mas que vamos lá e na hora certa relembramos o que já está escrito, o que já nos foi dado, a bênção que já nos foi entregue. Quantas coisas a Bíblia nos revela, já nos mostrou. Deus tão perfeito sempre deixou escrito bases e pilares para que todas as gerações usufruam. Mas será que nós temos ajudado os nossos filhos a conhecerem? Os nossos filhos sendo pequenininhos, como de repente um profeta que não era famoso, não foi, né? Alguns profetas ganharam fama, escreveram muito, ficaram conhecidos em todas as regiões, Isaías, mas também aos desconhecidos e aos pequenos, há tantas bênçãos e milagres. Nós podemos pegar isso como um fortalecimento. Não importa o nosso tamanho, a nossa fama, onde estamos, se estamos numa grande cidade, numa cidade pequena, se somos famosos, não famosos, não importa. Essa Bíblia, essa riqueza de Deus é para todos nós. E por isso é que nós devemos trazer mais vezes a Bíblia para o centro das nossas famílias. Pois ela é riquíssima em conteúdos para que os nossos filhos saibam o que falar na hora certa. Imagina se aqui diante desse rei ninguém tivesse lembrado, já foi dado aquele lugar e por conta disso os magos foram lá visitar e ver Jesus, tinham a direção, sabiam onde ele estava. Mas muitas vezes nós pais falhamos e os filhos não sabem o caminho para onde ir, se acham tão pequenos, não capazes ou não preciosos o suficientes para tesouros tão maravilhosos que essa palavra também tem para todos nós. Vamos trazer mais vezes essa palavra? Hoje fica aqui com meu carinho, um exemplo, uma dica, uma orientação para que talvez você vá lá, leia um pouquinho os 5 primeiros capítulos de Mateus, se apropria, pensa numa ideia e traz para os seus filhos, mostra essa riqueza, olha isso, o primeiro livro escrito na palavra, nas escrituras, um livro que vem há milênios, sendo, enquanto nós podemos ter a Bíblia, né? Tem países em que ela não pode ser nem lida, nós podemos, mas nós temos usado tão pouco. Traga a Bíblia mais vezes para uma relação entre você e seus filhos, entre o seu lar, entre os casais. Cada vez que eu puder, vou me esforçar para daqui para frente, cada vez mais trazer trechos e compartilhar com vocês. Hoje, vai lá, cutuca, busca, folheia, encontra lá Miqueias, um livro pequeno, facinho de ser lido, rápido. Mateus, os primeiros capítulos de Mateus, quantas preciosidades. E eu já preparei a próxima preciosidade, que são as tentações que Jesus passou, que podem inspirar tanto os nossos filhos a não caírem nas tentações. Mas vamos lá, vamos aproveitar esses pequenos trechos aqui hoje, compartilhados com vocês. Pais bíblicos, muito a fortalecer os filhos.